Segurança Pública, dizer, nós iniciando mais jornada, mais uma atividade educacional através da Escola Estadual de Socioeducação, coordenada pela Érica Vinhal. Para nós é uma satisfação, uma alegria contribuir com todo esse processo da Subsecretaria de Atendimento das Medidas Socioeducativas. Gostaria de fazer o registro das presenças da Ana Luísa Perdigão e da Alice Peixoto, superintendentes da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, o Guilherme Rodrigues Oliveira, nosso diretor da DVJ, que será o palestrante da tarde, e a Maria Júlia, gerente da DVJ, que também estará conosco nesta tarde de sexta-feira. A Amanda, pela academia, estamos eu, Leandro Almeida, Amanda Alves e o Leles, aqui que estamos para auxiliar vocês durante esse processo dessa tarde, onde será realizado o webinário com foco na esposa educacional. Nós teremos uma pausa do nosso palestrante, vai responder que estarei enviando no foco dentro. É importante nós dizermos aqui nesse período que esse webinário faz parte de uma trilha de trilhas de conhecimento, informações e outros momentos de atividade educacional que acontecerão sob demanda da subsecretaria, realizado em conjunto pela Escola Estadual de Socioeducação, através da Academia Estadual de Segurança Pública, oferecendo as certificações para os diversos temas que são de importante relevância para a subsecretaria e para o sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Eu queria convidar para a abertura a superintendente, quem for fazer aqui a primeiro uso da palavra, por favor, nesse momento. Acredito que a Ana Luísa está com já intenções de fazer aí um pronunciamento para a gente. Ana Luísa, você me escuta bem? Obrigada, Leandro. Eu estou escutando, eu até perguntei ao Guilherme aqui, parece que está travando um pouco sua fala, mas parece que é geral. Está um pouco picado, mas estou te escutando bem. Tá bom. A palavra está com você. Tá bom, muito obrigada, Leandro. Gente, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos a mais um webinário. Aproveito para agradecer primeiramente o Marco Aurélio, né, sendo a figura representativa da Academia Estadual. Agradeço também a Érica Vinhal aí pela oportunidade, né, pela essa parceria que a gente tem desenvolvido. Agradeço também toda a equipe da Escola Estadual de Socioeducação e agradeço a minha equipe aqui também, né, o Guilherme, a Maria Júlia e a Alice também, a outra superintendente, por ter feito toda essa ponte, essa articulação com a escola e ter permitido esse webinário. Acredito que vai ser um momento de capacitação muito importante para todos, né? A gestão de vagas é o principal, assim, a nossa porta de entrada mesmo no sistema socioeducativo, e essas definições vão definir toda a medida socioeducativa do adolescente. Né? Nesse primeiro momento, a gente vai trazer algumas novidades também para vocês, um pouco do nosso foco na retomada das capacidades das unidades. Né? A gente tem feito um plano de recuperação dessas vagas. É uma das diretrizes, tanto da subsecretaria quanto da minha superintendência, especificamente. A partir da próxima semana que vem, a gente já começa a retomada das vagas no Dom Bosco, então isso vai também gerar uma grande repercussão positiva para todas as vagas do sistema socioeducativo. E, além disso, também vão ser apresentados alguns pontos teóricos, né, alguns pontos mais metodológicos. Então, agradeço a todos, passo a palavra aí para os próximos, e tenho certeza que vai ser um webinar de muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, pelas palavras.
Eu queria verificar se a Alice Emanuele Peixoto quer fazer uso da palavra, se pronunciar um pouco para a gente aqui, que também estivemos juntos nessa construção. Para nós é um prazer, uma alegria estar com você, Alice. Leandro, ela não preparou, não? Fica à vontade. É isso. Ela está contemplada pela fala da Ana. Perfeitamente. Perfeitamente. Passo a palavra para o Guilherme para iniciar sua exposição sobre as novas disposições do regimento para gestão de vagas, a central de vagas do sistema socioeducativo, desejando, Guilherme, uma boa palestra, uma boa exposição. Nós permanecemos aqui à disposição e atentos às movimentações e comunicações no chat para o momento de interação no intervalo da nossa primeira apresentação. Boa palestra, Guilherme. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas da SUASE, do Sistema Socioeducativo, a quem teve disponibilidade de estar aqui presente para ouvir a nossa exposição, né? Agradeço aí também essa oportunidade de expor um serviço importante que o Estado de Minas Gerais presta, atendendo a uma recomendação do CNJ, que foi a instituição da Central de Vagas, né? Que posteriormente foi incorporada ao nosso regimento na revisão. Então, para que eu possa me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Rodrigues Oliveira, eu sou diretor de gestão de vagas e atendimento jurídico da SUASE, a nossa subsecretaria de atendimento socioeducativo, que é órgão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, para quem eventualmente não for do Executivo ou do Sistema Socioeducativo, né? Só uma informação, é o órgão responsável pela execução do programa de atendimento, né? O programa de atendimento da SUASE, que é todo o arcabouço metodológico de recursos humanos, tudo que a gente precisa em termos de legislação para executar as medidas de internação nas suas 3 modalidades e a medida de semi-liberdade, né? Então, para quem só contextualizando, né, a SUASE é responsável por esse programa de atendimento que é executado através das suas unidades. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Igual o Leandro nos trouxe, nós vamos ter um momento aí de perguntas para tirar dúvida. Eu já ministrei uma palestra na revisão dos regimentos, né, mas foi mais curta. Hoje a gente vai aprofundar um pouco, e quem quiser aprofundar um pouco mais, e aí é só nos procurar na própria diretoria, no chat de perguntas, né? Eu estou contando aqui com o apoio agora da Maria Júlia, que é a gerente de gestão de vagas lá, e vou pedir a ela, inclusive, para passar para o próximo slide. Bom, pessoal, para quem não conhece o quantitativo de unidades ou de vagas disponíveis, né, esse slide ele demonstra o número de unidades efetivamente operando no sistema socioeducativo, né? A nossa superintendente Ana deu até uma notícia muito importante, que é a reabertura uma das principais unidades de internação provisória do Estado, que é da capital, que é o CEIP Dom Bosco, né? E a gente opera, nós temos aí 41 unidades socioeducativas distribuídas aí em 21 municípios no estado de Minas Gerais, né? E a gente trabalha com os conceitos de capacidade oficial, que é aquela capacidade física para a qual as unidades foram edificadas, a questão estrutural mesmo, de infraestrutura, de número de alojamentos, de camas que podem acomodar os adolescentes. E a gente trabalha com um conceito, que já é um conceito mais aprimorado, que é o de capacidade autorizada, ou capacidade real, que é a capacidade efetivamente de você garantir o programa de atendimento. Houve um tempo em que a gente
limitava, às vezes baseado no número de agentes de segurança, e evoluiu para o quantitativo de equipe socioeducativa, a equipe de atendimento, né? Então, não é só o agente, é você ter equipe também técnica completa que consiga prestar esse atendimento. Você tem limitações de ordem estrutural, no próximo slide nós vamos mostrar isso, mas por enquanto pode ficar nesse. Tem limitações em relação à infraestrutura, reforma, já tivemos até, às vezes, questões de temporária de impedir uma vaga, às vezes até um mínimo entupimento que compromete a habitabilidade de um alojamento afeta essa capacidade autorizada, também de interdições eventualmente judiciais, né? Então, nós temos aí, efetivamente, para o atendimento à demanda de vagas para os regimes de semi-liberdade, internação definitiva, internação provisória e internação sanção, 1.129 vagas operando de forma a dar capacidade do Estado promover o seu programa de atendimento em favor dos adolescentes, suas famílias, servidores, né? Então, são números de 427 vagas que eu chamei de impedidas, né? Que temporariamente elas ficam sem utilização, mas esse número varia de acordo com reformas, igual eu trouxe aqui esses parâmetros. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, esse estudo foi feito pela SGESCO, a DME, que demonstra aí o percentual dessas vagas, dessas limitações da ocupação dos nossos centros, né? Era algo que realmente era muito complexo, às vezes difícil promover, que eram reformas das infraestruturas das unidades, né? Por uma série de fatores, mas é uma notícia até que, embora tenha reduzido a capacidade do nosso atendimento, é uma notícia importante, que nós temos aí 46% de unidades em obras de reforma, né? Tivemos aí reformas do São Benedito, reforma do Dom Bosco, que terminou e vai ter a sua reabertura. Então, nós temos várias unidades que passam por... Nós temos Montes Claros, uma unidade também muito importante no estado de Minas Gerais, está com 50% da sua capacidade reduzida em razão de reformas, que é exatamente para que a gente consiga dar infraestrutura para tanto o trabalhador quanto para o adolescente e atender a esses eixos a qual eu mencionei. Existem unidades que passam por interdição judicial, às vezes decisões mais antigas ou oriundas, às vezes, de um processo de apuração de irregularidade que eventualmente venha recomendar uma redução da capacidade, mas o que eu falo que às vezes nem é necessário a questão ser judicializada, a própria administração pública, né, como são casos de obras aí, ela identifica situações em que faz necessária essa redução. São os estudos de capacidade que a gente faz, em que a gente consulta todas as áreas, avalia força de trabalho, avalia questões de infraestrutura, avalia questões judiciais. Então, o Estado mesmo, por várias vezes, ele altera a sua capacidade, que é igual você acabou de construir um viaduto e ele está ali com uma rachadura e a própria administração pode identificar a situação e falar, olha, aqui só passa carro, se passar um caminhão, isso aqui vai ruir. Então, a administração tem essa capacidade, nem tudo precisa ser união de decisão judicial ou de forma coercitiva você ter que reduzir, porque a gente tem essa preocupação em operar numa capacidade real capaz de promover os eixos de atendimento. Evidentemente que a gente tem também déficit de servidores, que é algo também que merece sempre uma atenção, como eu disse também, equipe técnica é muito importante nisso, né? Vocês percebem aí que a redução das capacidades por região, a maior delas está concentrada na região metropolitana, provavelmente pode ter sido o Dom Bosco que aumentou os dados aí, porque realmente é uma unidade de grande porte, né? Pode passar, por favor. De unidades femininas,
Nós temos 3 unidades socioeducativas, é bom saber, né, para quem não conhece, uma das unidades mais antigas que nós temos é o Centro de Reeducação, o Centro Socioeducativo São Jerônimo, né, que antigamente todos conheciam como Centro de Reeducação Social São Jerônimo, para atendimento ao público feminino, no regime de internação definitiva, provisória e internação sanção, e temos também 2 casas de semiliberdade. Temos uma casa mais recente, que é a Semiliberdade de Uberlândia, onde sempre houve uma demanda, então foi importante a implementação de uma casa de semiliberdade lá, de modo que as adolescentes possam permanecer no local onde residam, mais próximo onde residem os responsáveis, embora em 3 casas, em 3 unidades na dimensão do Estado de Minas Gerais, a distância nem sempre a gente consegue que ela fique mais próxima. Mais à frente eu vou demonstrar qual é o raio de atendimento da semiliberdade na normativa da Central de Vagas, ok? Então, nós temos aí 75 vagas de capacidade oficial e autorizada. Então, as unidades estão operando na sua capacidade plena. Pode passar, por favor. 2 meninos, não. O que? Vamos sair para casa. Miguel tá na... Pedir atenção ao pessoal ao áudio aberto aí, para não prejudicar os demais. Embora eu não seja um mediador, não, mas vamos ajudando. Temos aí também, para vocês verem, as unidades de semiliberdade, as demais, 15 unidades em 12 municípios, uma capacidade de 295 vagas, todas operando de forma integral. Então, o regime de semiliberdade de extrema importância, como o início do cumprimento de medida, ou uma forma de transição para o meio aberto, né, no caso de uma progressão. Então, o regime de semiliberdade ele é de extrema importância, que ali você trabalha, né, a autodisciplina, a capacidade do adolescente já vivenciar momentos de liberdade mesmo, de estudar nas escolas ali do bairro, promover a maioria dos seus atendimentos, utilizar o máximo da comunidade para esse atendimento, né, a casa ali acaba sendo um local administrativo de atendimento e onde ele pode pernoitar e fazer suas visitas. Então, um regime muito importante, né? Tem ali ainda no norte de Minas uma necessidade da gente ampliar, mas, de toda forma, a semiliberdade nós não temos problema de vaga. Pode passar? Essa é a abrangência, né? A abrangência do tom. O tom aí demonstra a abrangência do regime de semiliberdade. Eu vou demonstrar mais à frente que o raio de atendimento é de até 300 quilômetros de distância do município onde o adolescente reside, ou residem os seus responsáveis, né? Esse mapa é a demonstração da cobertura. Pode passar? Na internação, nós temos aí 23 unidades, em capacidade oficial 1.186, 759 vagas efetivamente operando como capacidade autorizada ou capacidade real. Se vocês verificarem no quadro de vagas do painel SOASE, que é o sistema onde a gente opera é o sistema de informações da SOASE, você consegue ver naquele quadro de vagas esses conceitos lá acima, né? Então você compara ali, e a taxa de ocupação, só para que todos saibam, a taxa de ocupação ela é medida em cima da capacidade real, viu? Não é em cima da capacidade oficial. Pode passar, Maria Júlia, por favor. Essa é a cobertura da internação. Os tons mais escuros é onde há uma concentração maior de vaga. Então, assim, o Estado de Minas Gerais ele consegue ser atendido com os raios da central, né? Considerando onde estão localizadas as unidades e a capacidade de atendimento. Agora, mais em específico, entrando... Pode passar, não tem problema não. Mais em específico, entrando nos conceitos da central de vagas, né? O Estado de Minas Gerais, ele sempre realizou, eu falo o Executivo, a Secretaria dos diversos nomes que ela já teve, ela sempre realizou a gestão de vagas. Então, em Minas Gerais, isso é uma realidade antiga. A Diretoria de Gestão de Vagas no Sistema Socioeducativo é uma das mais antigas.
quando a SUASI ainda tinha estrutura de superintendência, né, ela sempre foi uma diretoria que existiu, fazendo o gerenciamento das vagas, recepcionando as solicitações de vaga e indicando o local de atendimento para cumprimento. Mas isso também tinha um preço, que até então, né, as unidades nós não tínhamos, operavam acima da capacidade, e realmente era algo assim que vinha muito da discricionariedade, de definir ali, a partir de análise de pedido de vaga, quais teriam uma maior prioridade de atendimento, gravidade do ato profissional, algo que não era adequado. Não era adequado, mas operava pelo menos com a previsão legal. Então, a central de vagas, ela veio, de fato, como uma recomendação a nível nacional para que houvessem critérios de processamento dos pedidos, de definição de vagas, uma ordem de priorização, né? Foi recomendado isso, que os tribunais estimulassem nos seus estados a criação de um serviço, foi intitulado Central de Vagas, e que o Estado de Minas Gerais incorporou e criou a Central de Vagas, através de uma normativa em dezembro de 2021, iniciando suas operações em 2022. Então, a Central de Vagas é o serviço responsável pela gestão e coordenação das vagas de internação provisória, internação definitiva, internação sanção e semi-liberdade, disponibilizados em unidades socioeducativas do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo no âmbito da SUASI. Gestão e coordenação das vagas implica tanto a admissão quanto movimentação de adolescentes até interestaduais. Pode passar, né, Maria Júlia, por favor. Então, assim, isso aí é um ganho enorme, eu conversando com outros estados, assim, o ganho enorme que o Estado, e a gente tem que comemorar isso, foi esse consenso entre os órgãos que compõem o sistema de justiça, que lidam com essa situação do procedimento de apuração de ato profissional, da defesa de garantia dos direitos da criança e do adolescente, do órgão de execução, dos órgãos de investigação, que é o sistema de justiça. Então, através de uma discussão conjunta, né, de vários atores, em diversos encontros, né, foi elaborada uma normativa e assinada pelos os dirigentes de cada órgão, no caso, a Secretaria de Estado de Justiça, SEJUST, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, assinaram uma normativa que foi publicada em dezembro de 2021, definindo o funcionamento da central de vagas no Estado de Minas Gerais. Então, é uma regulamentação conjunta e que isso tem muita força, porque você ali tem esse consenso. A gente pode, em algum momento, fazer alguma crítica, uma análise de impacto, sim, mas todos anuíram com aquele regime de funcionamento da central de vagas, e é o que a gente vem aplicando até hoje. Não houve, por enquanto, nenhuma modificação na normativa. O que a gente faz é executar e realmente analisar os impactos e a melhor forma de atender a esse serviço. Então, essa normativa é a resolução conjunta número 18, né? Estão aí os órgãos signatários dela, para que todos consigam visualizar melhor. Pode passar, Maria Júlia, por favor. Então, dentre os objetivos da central de vagas, para que todos conheçam isso de forma clara, é disciplinar os procedimentos administrativos para ingresso e transferência de adolescentes em conflito com a lei, com as unidades, porque aí você segue um parâmetro normativo, né? E você ali tem o embasamento para o encaminhamento, né? De forma que ele ocorra conforme o que ficou estabelecido nessa norma. Estabelece critérios objetivos para atendimento das solicitações para gestão de vagas. É aquilo que eu comentei, o que, de certa forma, poderia ocorrer, às vezes, tem uma isonomia ou baseado em critérios de análise ou de acordo com a decisão judicial que vinha, trazendo ali uma situação de prioridade ou não. Hoje você tem critérios objetivos que essa portaria, que essa normativa traz, né, a resolução,
e que ali são respeitados para que os encaminhamentos ocorram. Uma coisa importante também, que foi um avanço no sistema socioeducativo a nível nacional, que é assegurar que a ocupação dos estabelecimentos socioeducativos não ultrapasse o número de vagas existentes. A gente sabe qual é o efeito nefasto de uma superlotação. A superlotação ela inviabiliza o cumprimento dos eixos, inviabiliza a rotina da unidade, prejudica a escolarização, prejudica as questões de habitabilidade, de segurança, de salubridade da unidade, coloca em risco servidores, adolescentes. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal ele julgou um habeas corpus importante pela Defensoria, que estabeleceu que no âmbito nacional não haveria mais superlotação, né? E trabalhando na ótica de que, se for entrar um adolescente, precisa ser desligado. E ali estabeleceu mecanismos para que o Estado pudesse se adaptar, que culminou no serviço da Central de Vagas, que opera nessa lógica. Apesar que, para que a definição da capacidade real de vagas do sistema observe a separação por natureza de medida e a separação entre vagas masculinas e femininas, né? Então, organiza também para aqueles estados da federação que não tinham isso muito bem delimitado, até por força do artigo 123 do Estatuto, né? Separação por gravidade da infração, idade, compleição física, unidades masculinas, femininas, né? Que é o máximo desejável, por medidas socioeducativas, né? Garantir a efetividade dos princípios da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta da criança e do adolescente, da convivência familiar e comunitária, da brevidade, da excepcionalidade, da imediaticidade, da aplicação da execução das medidas, que são princípios que estão aí lançados no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição da República e pelo SINASE, e dentre aquilo tudo que eu trouxe, preservar ali as condições de habitabilidade da unidade. Volta aí, Maria Júlia, por gentileza. E princípios aí que estão consignados no ECA, né? A manutenção, o restabelecimento dos vínculos familiares, por isso é importante as regras que foram definidas de manutenção do adolescente no local onde reside, ou mais próximo onde residem os seus familiares. Mais à frente também vou dizer, na regra da internação provisória, que o adolescente fica mais próximo onde foi decretada a medida, eventualmente para garantir uma melhor instrução do processo, né? Os princípios da brevidade aí, atender o adolescente até o limite onde é necessário ali ele permanecer naquele regime, né? Chega um dado momento que não é mais necessário uma privação de liberdade maior, podendo o adolescente ele ser progredido ou até mesmo desligado, atingindo os objetivos da lei ali de forma mais rápida possível, né? Pode passar, né, Júlio? Bom, e ficou consignado nesse documento, né, uma diretoria que já existia, conforme eu disse, há muitos anos já. Quem promove a gestão, embora a normativa seja conjunta, é a Diretoria de Gestão de Vagas e Atendimento Jurídico. É ela quem autoriza e determina, se são competências que estão no próprio decreto, né? Autoriza e determina a admissão e a movimentação de adolescentes, estão todo processado de pedido de vaga, de transferência de adolescentes, passa pela diretoria, coordena essa movimentação de adolescentes até em níveis interestaduais. Agora, recentemente, a gente teve uma normativa do CNJ, normatizando as transferências interestaduais, né, com uma série de cuidados a ser adotados. Antes, o que cada estado definia numa transferência, em termos de quem encaminha ou não, a forma, se existe uma reavaliação do caso antes ou não, um estudo em relação a isso, a forma de transporte do adolescente. Hoje já existe uma normativa que regulamenta de forma mais específica a transferência interestadual, né? E, de modo geral, gerenciar as vagas das unidades, gerenciar a ocupação das unidades, né? Fazer o melhor para que as ocupações se dêem de forma regular, sempre zelando para cumprir os objetivos do Estatuto, tudo aquilo que está disposto no artigo 94 do Estatuto e do 124, quem tiver curiosidade sobre o que uma entidade de atendimento deve oferecer. Você tem aí duas referências excelentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, um artigo 94, que fala ali o que uma entidade
de atendimento precisa oferecer no âmbito do seu programa de atendimento e unidade, e o 124 ali dos direitos do adolescente enquanto em cumprimento às medidas socioeducativas. Então, tudo isso é levado em consideração. Essa normativa ela traz um arcabouço não só administrativo, de garantias de direitos também, totalmente compatível com o que o Estatuto estabelece, a Constituição e o SINASE. É uma norma muito bem elaborada, uma norma completa, né? Mas que, por vezes, os efeitos que ela sofre, às vezes, das modificações do sistema. Igual eu disse, não é feito, às vezes, a redução da capacidade, o bloqueio temporário de uma vaga, que pode distanciar um adolescente do cumprimento do local mais adequado, próximo à sua família. Pode passar. Bom, para quem não conhece o fluxo, né, essa normativa ela trouxe também, e conforme já acontecia no passado, as requisições de vaga elas são encaminhadas para um e-mail institucional específico, exclusivo para solicitações de vaga e solicitações de transferência, que é o e-mail da central de vagas, @seguranca.mg.gov.br, e ali, recepcionado esse pedido, a gente faz uma pré-análise baseado na normativa, dentro do rol de documentos que é necessário, promove o cadastramento desse pedido em sistema, que é o painel SOASE, e ali o próprio sistema se encarrega de aplicar os parâmetros da normativa para direcionar o caso. E teve um ganho importante, que é algo desde 2022, com o advento, que vem evoluindo e cada vez vem diminuindo o número, que é a obediência em relação ao encaminhamento de adolescentes, que deve respeitar a definição feita pela central de vagas. Então, o que a gente chama de encaminhamentos diretos. Olha o áudio aí, pessoal. Então, o que a gente chama de encaminhamento direto. Então, nenhum adolescente pode ser admitido sem prévia e formal solicitação de vaga pela autoridade judicial competente, que a quem compete é o juiz da infância e juventude, que é responsável pela aplicação da medida ou que estiver executando a medida socioeducativa, e subsequente indicação pelo serviço da central de vagas, de forma que desobriga o judiciário ou o Ministério Público, qualquer outro órgão, a fazer gestão de vagas, permitir que o serviço da central promova esse direcionamento conforme os parâmetros da normativa. Então, pode passar, Maria Júlia. Então, os pedidos são enviados a esse e-mail institucional, e ali a gente faz uma análise das condições de processamento desse pedido, se a documentação está completa ou não, se é competência da SOASE. Pode chegar um pedido, às vezes, confundindo, mandando um pedido de vaga, às vezes, para o sistema prisional comum. Então, a gente faz uma análise preliminar, faz toda essa análise de se o pedido encontra-se devidamente instruído, sim ou não. Se, eventualmente, tiver faltando algum documento ou um esclarecimento, imediatamente a gente já oficia a autoridade judiciária responsável para que promova a regularização do pedido de vaga. E aí é promovido o cadastramento do pedido de vaga em sistema. Então, não é um trabalho manual. Embora a gente tenha um arquivo, a gente instala um processo para cada solicitação de vaga, incluindo a documentação, e a gente utiliza o sistema SEI para isso. Então, os pedidos de vaga possuem processos administrativos na modalidade SEI, onde são juntados os documentos, os registros, e onde são expedidos os documentos oficiais de liberação de vaga, mas a central ela possui um sistema que, inclusive, é possível a autoridade interessada consultar os dados da solicitação de vaga. Pode passar, Maria Júlia. E essa análise das condições de processamento, se o pedido está instruído ou não, obrigatoriamente precisa ser encaminhado a guia de internação do adolescente, que é expedida pelo sistema do CNJ. O sistema do CNJ, quem tem acesso é o Poder Judiciário, eles acessam e fazem a inserção dos dados do adolescente, das medidas socioeducativas, dados básicos
necessários, e aí o sistema emite uma guia, que é o documento, e antigamente era conhecido de carta de guia, guia de encaminhamento, mas essa é a guia. Se você quer conhecer os modelos de guia, a nomenclatura dessas guias, você vai até a resolução 165 do CNJ, que lá você tem os nomes das guias: guia de internação provisória, guia provisória de internação, é quando houve a decretação da medida, ainda não houve o trânsito em julgado, guia de semi-liberdade, guia de internação-sanção, as guias definitivas, já com sentença decretada e trânsito em julgado, onde não haveria mais recurso, então pede uma segunda guia nesse caso, e as guias de unificação de medidas, segundo as regras do SINASE, para que o adolescente tenha condições de cumprir uma medida de forma unificada em relação aos atos que ele praticou, salvo uma exceção que existe, né, que são atos praticados durante a execução da medida, mas os atos anteriores são ali absorvidos pelaquela medida que ele está cumprindo atualmente, a medida de internação definitiva, ou semi-liberdade. Isso ajuda muito nesse processo da brevidade da medida, né? Você não ter ali sempre um processo aberto, adolescente sendo intimado e sucessivas medidas sendo aplicadas, né? Mas a documentação tem essa guia, todas as unidades recebem, a justiça expede. A cópia da representação, quando se tratar de semi-liberdade, internação definitiva, internação provisória, a representação é aquela peça técnica inicial que o Ministério Público oferece para que o juiz receba e instaure o processo de execução, né? Além da representação, pode haver também, como documento, embora não conste expressamente aí, a manifestação pela internação provisória por parte do Ministério Público, que a internação provisória é aquela medida que pode ser decretada a qualquer tempo antes da sentença. Então, nós estamos muito acostumados com a internação provisória logo após a apreensão em flagrante do adolescente, né, e o início do procedimento de apuração de ato infracional, mas um adolescente, às vezes, está respondendo ao processo em liberdade, ou que foi, a partir de uma investigação, se instaurou um processo, ele pode ter a medida de internação provisória decretada a qualquer tempo, que aí não vai ser a peça de representação. Porque a peça de representação é a peça inicial do procedimento, né? Ele vai ser um pedido de internação provisória promovido pelo MP. E aí, evidentemente, a gente precisa das decisões que aplicaram a medida, né? No caso de internação definitiva, internação provisória, internação definitiva, semi-liberdade, ou internação-sanção, a decisão, no caso, a sentença, né, de internação ou semi-liberdade, a decisão que eventualmente possa ter progredido ou regredido o adolescente, um acórdão, se eventualmente esse processo foi a recurso e teve um novo julgamento por parte da segunda instância. No caso de internação provisória, é um decreto de internação provisória. Pode ser a decisão na fase inicial do processo, ou pode ser nessa fase em que eu comentei, né, durante o curso do processo. Então, é importante, são documentos obrigatórios. Guia, representação, manifestação pela internação e as decisões que aplicaram a medida. A certidão de antecedentes infracionais atualizada também, porque a central utiliza como um dos parâmetros para análise se o adolescente tem medida anteriormente imposta. Então, compete ali o analista que está fazendo a análise ali do pedido de vaga, verificar se existe medida anteriormente imposta ou se a própria decisão faz menção expressa nesse sentido, que é um dos parâmetros para definir o encaminhamento do adolescente. Documentos de caráter pessoal existentes no processo, porque a gente sabe que muitos adolescentes são apreendidos em situações assim, que se quer identidade, o adolescente anda. Então, às vezes, é difícil ali, num procedimento, por exemplo, inicial de apuração de ato infracional, numa apreensão em flagrante, você ter o documento pessoal. Mas é comum aos juízes, por vezes, nos decretos de internação provisória, intimarem a família para a apresentação do documento de identidade ou a certidão de nascimento, e nos casos de acautelamento, né, a unidade ela procura os documentos pessoais do adolescente, ou até mesmo extrair, retirar o documento daquele adolescente que às vezes nem teve uma identidade ainda, um CPF pedido. Então, o documento pessoal, ali naquele primeiro momento, entendendo que era um dificultador para a instrução naquele momento, às vezes
muito em razão do pedido de internação provisória, ser algo que tem que ser ali processado em no máximo de 24 horas, você obter o documento pessoal. No caso de internação-sanção, gente, tem uma questão importante que também foi ressaltada pela Central, que é a decisão, a audiência de justificação, né? Porque no caso da internação, que é a medida, a internação aplicada por descumprimento de medida anteriormente imposta, de forma injustificada, por isso é importante que o juiz designe a audiência para ouvir as razões do adolescente, verificar as circunstâncias em que deu o descumprimento, porque ele pode definir, junto com o Ministério Público e a defesa ali, que é o caso de retorno à medida anteriormente imposta, ou o caso de uma internação-sanção. Então, deve haver, não é que deve ocorrer a comprovação de que isso foi feito, mas é um dos documentos que é necessário para que a gente analise em termos da decisão que decretou a internação-sanção do adolescente. Também tem uma guia própria de internação-sanção. Pode passar. Para quem não conhece o sistema, né, existe um sistema de informação da SUASC, onde é feita toda a gestão de informação do órgão, que é o painel SUASC, que foi criado, instituído pela resolução CEJUSP em número 1638 de 2023, ele só veio homologar o que já estava funcionando. O painel já estava operante, mas aí essa normativa consolidou o painel SUASC como sistema de informação, e o módulo da central de vagas está integrado ao painel, que isso facilita muito você puxar os dados do adolescente que já está cadastrado, ou promover o cadastro inicial. Então, o cadastramento de um pedido de vaga, se um adolescente não tem uma passagem anterior, implica no cadastramento inicial do adolescente, aí você puxa os dados dele e cadastra ali uma solicitação de vaga. Então, a central de vagas opera através do painel SUASC. Opera. Evidentemente que já assim, ele já dá uma série de informações, já está integrado ao quadro de vagas, né? Já está, isso computa já automaticamente se você reserva uma vaga, e ele já contabiliza isso no quadro de vagas, evitando uma eventual liberação de vaga acima da capacidade. Então, o sistema está todo interligado. O módulo da central de vagas lá tem desde os dados de todas as liberações de vaga, dos cadastramentos, da fila de espera, que é algo que eu vou falar também, das transferências e movimentações. Dali você consegue extrair dados das movimentações, todas, consegue extrair ali documentos de Excel com todos os cadastramentos que foram feitos, consegue visualizar as informações sobre a gestão de vagas no próprio painel. Então, ele veio junto e foi o definidor. Olha para você ver, a central de vagas, ela só iniciou sua operação com a implementação via sistema, que se deu no dia 26 de abril de 2022. Foi o lançamento da central de vagas que se deu já na forma informatizada. E assim ela opera até hoje. E aos poucos a gente pede, uma vez ou outra, algum aprimoramento de sistema, funcionalidades assim, que às vezes a gente verifica algum caso omisso que necessitaria de um aprimoramento do sistema, a gente requisita e consegue. Então, nós já tivemos vários avanços aí, como a implementação de funcionalidades como a alteração do local de vaga, que após você cadastrar e reservar uma vaga, o sistema ele é muito dinâmico, ele se dá em ordem do cadastramento dos pedidos. E às vezes você cadastrou um pedido, essa é informação importante para vocês conhecerem, e a vaga saiu em um local mais distante. Mas aí, ali no decorrer de umas 2 horas, 1 hora, ou até às vezes ali minutos depois, você pode ter um desligamento que favorece aquele adolescente cuja vaga saiu em um local distante. Então a gente criou uma funcionalidade para adequar, alterar a vaga. É lógico que ele obedece aos critérios, né? Ele não fura a fila, ele verifica a disponibilidade de vaga nesse local mais próximo e você consegue alterar. Esse foi um dos aprimoramentos. Outro que a gente vem vislumbrando aí
é o da permuta entre adolescentes, porque às vezes quando você está com um cenário de poucas vagas ou unidades dessa forma interditada, e você começa a ter adolescentes sendo encaminhados a locais mais distantes, e às vezes acontece até um cruzamento que não é desejável, mas acontece, às vezes um adolescente de Sete Lagoas, a vaga sai em Juiz de Fora, e às vezes um adolescente de Juiz de Fora, a vaga sai em Sete Lagoas, dado o momento do cadastramento. Então, para corrigir essas distorções, né, ou a gente aplica a modalidade de transferência, ou a gente pode agora, né, nós estamos em vias de discutir isso com os gestores do sistema aí, para promover a permuta, promover um cruzamento, uma análise geral de adolescentes que estariam em mais vantagem numa unidade mais próxima, quando tem adolescentes que também poderiam estar naquela unidade. A gente tem discutido isso de forma sempre a cumprir os ditames do estatuto, que é o adolescente cumprir no local mais próximo onde ele reside ou reside seus responsáveis, que é o disposto no artigo 124, no inciso 6 do estatuto. Pode passar. Bom, desde o início da central de vagas, já foram aí processadas, vou chamar de processadas, 10.709 solicitações de vaga. Então, foi o número de pedidos tramitados lá, dentre pedidos de vaga, movimentações, dentre os quais 8.773 foram atendidos, e aí eu vou explicar um pouco essa diferença. Nós tivemos só 5 pedidos não atendidos, por ausência de vaga no momento, ou por, às vezes até ocorre a desistência em relação aos pedidos de vaga, embora exista um instituto que é a fila de espera. A fila de espera, quando diante da ausência de vaga, o adolescente é colocado em fila de espera para alguma unidade, o juiz pode decidir sobre a substituição da medida ali temporariamente, só se eventualmente for um caso de grave ameaça ou violência, né, pode colocar o adolescente em uma medida meio aberta até então. Nós tivemos aí, porque vez ou outra pode ocorrer eu estou falando desde 2022, né, 469 liberações de vagas manuais que podem ter ocorrido por indisponibilidade do sistema ou para fins de cumprimento de decisões judiciais, ou eventualmente um caso que, por uma situação de segurança, não pôde ser encaminhado ao local onde a vaga foi reservada, e a SUASE precisou, antes do advento da funcionalidade de alteração do local de vaga, precisou realizar de forma só mediante ofício, ou guia de liberação de vaga, que é o documento que a gente expede. Nós tivemos também aí, desde o advento da central, 802 casos que a gente chama de admissão judicial obrigatória, é quando o Poder Judiciário entende ali, que seria o caso de promover uma determinação de admissão fora não vou dizer das regras, mas fora do trâmite da central de vagas. Então, é um número que tende sempre a diminuir, de modo que sejam obedecidos ali os critérios, haja visto que uma resolução conjunta, né, que esse número, às vezes, por vezes, também ele aparece em relação aos mandados de busca e apreensão, que são cumpridos, às vezes, já com o destino certo, né, ou, às vezes o mandado já consta, que se apreendido o adolescente, ele deverá ser encaminhado a uma determinada unidade, sendo que, mesmo em locais onde existem unidades, né, a autoridade judiciária local, ela está obrigada a requisitar a vaga, porque, conforme eu disse, nenhum adolescente pode adentrar no sistema sem prévia liberação de vaga e sem prévia consulta à central para que ela promova o encaminhamento. E depois também nós tivemos esses números, são os redirecionamentos de vaga, aí já contabilizando as funcionalidades de alteração do local de vaga, por vezes para atender determinações judiciais ou atender a situações de restrição de segurança. Era comum acontecer isso muito em relação à semi-liberdade, por às vezes verificar situações que tornariam insustentável ali ou a permanência do adolescente em razão de rixas ou problemas de segurança ou problemas na região ou na localidade, ou que dificultariam ali o adolescente atingir os objetivos da semi-liberdade, o adolescente ameaçado ali naquela região, como que ele poderia circular. Então, houve alguns casos em redirecionamento de vaga, isso dentro de um universo de 10.709 casos processados e 8.773 casos
atendidos. Pode passar. Bom, esses são os parâmetros, né, para priorização do atendimento e em relação à capacidade das unidades, né, eu já fiz alguma explanação sobre isso, que a capacidade da unidade a central opera sempre dentro do número da capacidade de vagas autorizada ou capacidade real, né? Aí o conceito de capacidade oficial também, o conceito que eu disse de capacidade real, né? Não ultrapassar a capacidade, também eu já mencionei, e ter uma providência importante exatamente para que o sistema ele possa atender à demanda e atendendo até o princípio da brevidade, no sentido de dar prioridade àqueles que têm direito à reavaliação de medida, né, que é um processo comum dentro de uma medida socioeducativa que não comporta prazo determinado. A gente sabe que a evolução do adolescente, através do seu plano individual de atendimento e evolução em relação aos eixos, dá o direito ao adolescente de ter modificado a sua medida, progredido ou até mesmo desligado, né? E aí a gente pede que quando ocorre o atingimento da... Deu uma pausa aí Uma pausa aí. O Maria Júlia, está postando aí A sua tela? Você vê a apresentação da apresentação? Maria Júlia caiu. Vou esperar ela Não, voltar aí. essa tela não é minha, não. Tem alguém projetando uma tela aí, por gentileza? Prometo que não vou ler as mensagens. Voltou? Obrigado. Então, toda unidade que vem, essa regra está na resolução conjunta da central, toda unidade que vem atingir 90% da sua ocupação, o diretor da unidade tem a obrigação de encaminhar ao juízo local, juiz de execução, a lista de adolescentes que contam com pedidos de progressão ou desligamento em trâmite, exatamente para que o juiz possa determinar a prioridade na avaliação, tanto aos órgãos que têm direito à manifestação, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, né, e ao próprio juiz, para que possa pedir ali à sua secretaria uma tramitação célere e para análises prioritárias, né, de modo que o adolescente não permaneça mais tempo que o necessário dentro do programa de atendimento, e aí oportunizando, se eventualmente for deferida a progressão ou desligamento, oportunizando ali um adolescente que aguarda vaga, ou até mesmo para que possa ser transferido para aquela unidade em local mais próximo. Isso exatamente para que a gente evite um cenário de falta de vagas e fila de espera. Então, essa é uma obrigação do dirigente da unidade. E a gente também sempre pede para que a unidade fique atenta a casos que já reúnem condições para reavaliação, né? Exatamente porque o adolescente não permaneça mais tempo que o necessário em cumprimento da medida socioeducativa naquele regime. Então, promover os estudos de caso de forma tempestiva, promover os protocolos, os relatórios, a atualização do PIA é importante também para que eu garanta o direito do adolescente à reavaliação de medida e também oportunize adolescentes que ainda se encontram pendentes de atendimento. Uma regra também em relação à capacidade das unidades é que as unidades que atendem ao regime de internação provisória, sejam unidades exclusivas de internação provisória, sejam unidades que atendam a mais de um regime de internação, que inclua a internação provisória, 5% das vagas, eu chamo de uma reserva técnica, 5% das vagas ficam destinadas à internação-sanção, de modo a garantir que você tenha vaga para o regime de internação-sanção. Essa cota ela só vai ser ocupada se um caso que for cadastrado, ele atinja uma pontuação no cadastramento acima de 17 pontos, igual ao superior. E eu estou falando aqui de casos de extrema gravidade, de repercussão, entendeu? E aí sim ele utiliza essa cota da sanção, que fica isso no painel, você consegue visualizar qual é essa cota.
que é 5% em relação à capacidade real da unidade. No âmbito da capital e de Sete Lagoas, através dessa resolução Sejusp, ficou instituído que o adolescente que receber a internação-sanção, ele vai cumprir a medida na unidade que atende ao regime de internação definitiva. Pessoal, novamente aí tem uma apresentação aí, uma tela sendo projetada. Vou pedir para o pessoal para ter atenção aí em relação a isso, né? Até mesmo para resguardar a sua prioridade aí, a sua privacidade. Então, nós temos aí que na capital a cota de sanção ela está nas unidades de internação definitiva. Haja vista até foi feito um estudo da SUASE que concluiu que, por exemplo, um adolescente com 30, 60 ou até 90 dias de internação-sanção era mais compatível que ele estivesse numa rotina da internação definitiva do que propriamente numa internação provisória, numa unidade de internação provisória, onde as atividades são mais limitadas do que uma unidade de internação definitiva. Então, a cota de sanção na capital ela está no Santa Clara, no Horto, e em Sete Lagoas está lá no Centro Socioeducativo Sete Lagoas. Até no webinário, respondendo a uma pergunta, né, do CI Contagem, eu até comentei uma situação em que um adolescente que recebeu 90 dias de internação-sanção, é lógico que esses 90 dias, viu, gente, muitos juízes admitem uma reavaliação antes do prazo, conforme a evolução, né, para que o adolescente possa retornar à medida anterior, mas às vezes era mais compatível que eles solicitassem a transferência para a capital, para que esse adolescente cumprisse no ano, se isso não for trazer nenhum prejuízo para a manutenção e restabelecimento dos vínculos familiares, ali fosse garantir ainda que a família pudesse visitar ou até pudesse até melhorar a logística para a família, já visto que às vezes a capital é mais fácil a pessoa conseguir um transporte para lá. Então, também, então só para que a gente tenha isso em mente, que essa cota está nas unidades de internação definitiva. E também, em relação à central, de toda forma, o próprio ato normativo, ele deixou consignado que, a partir de 180 dias de funcionamento da central, seria feito um estudo, uma avaliação de impactos do funcionamento da central. A Secretaria de Estado de Justiça promoveu essa consulta aos dirigentes máximos dos órgãos, que tiveram a oportunidade de manifestar, e ali a gente elaborou um primeiro relatório de reavaliação, que foi um estudo acerca, inclusive, das estatísticas, e contemplando aos órgãos que tiveram ali, que se manifestaram, né? O Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública. A Defensoria apresentou uma manifestação posterior, muito pertinente, que a gente incluiu numa segunda avaliação, e fez até uma apresentação para eles, de modo a contemplar os pontos específicos que eles trouxeram, e também já emitimos relatórios aí também, como se diz, de aniversário da central, né, um segundo relatório relatório de um ano de funcionamento da central, mas a questão é que ela está em constante avaliação acerca dos seus impactos. A norma se manteve, os artigos, não houve sugestão expressa de alteração de dispositivos da normativa, né? Isso é bom, traz uma segurança jurídica, e o que a gente precisa realmente, na minha opinião, é analisar os impactos e adequar o sistema de forma que ele possa atender aos objetivos da central de vagas. São mesmo você falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei muito completa de garantias de direito, né, que se você der todas as condições para ela ser operada, executada e aplicada, você tem aí um bom resultado. A central de vagas funciona da mesma forma. Então, se você tem a unidade com as suas capacidades preservadas, condições de habitabilidade, segurança, condições de promover os devidos eixos e os objetivos da normativa, ela opera de forma excelente, porque ela foi feita baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINADES, dentre as normativas internacionais das quais o país também é signatário e utiliza, que você pode
ter acesso ao preâmbulo ali da resolução conjunta, você tem diversos ali, os considerandos ali, também é uma leitura muito rica, que todos podem fazer. Pode passar, por favor. Bom, esses são os raios de atendimento da central. A central definiu que para internação provisória, internação definitiva e internação sanção, ela vai procurar vaga num raio de até 400 quilômetros, partindo do seguinte parâmetro. No caso de internação provisória, ela vai procurar vaga em local mais próximo de onde foi decretada a medida. A gente sabe que uma normativa, depois que é publicada, ela cai no domínio da interpretação de qualquer pessoa que possa ler e ter uma interpretação ali, evidentemente que ressalvadas aí as competências dos órgãos que tem para análise de atos normativos, mas a internação provisória, de certa forma, por que é desejável que ele fique mais próximo do local onde foi decretado? Para garantir a instrução do processo, porque é um processo célere, né? Decretada a internação provisória do adolescente, o juiz tem até 45 dias para instruir e julgar o processo. Então, é um tempo rápido, e ali você tem duas audiências que são designadas de forma séria também, que é a audiência de apresentação, e já logo tem uma manifestação da defesa, a defesa prévia, com audiência em continuação, que a sentença já pode sair ali, às vezes, até da audiência em continuação. Então, é interessante que o adolescente fique presente, porque próximo, para que ele tenha condições de participar da audiência de apresentação, que é o momento que ele tem ali de confirmar os fatos, de apresentar a sua versão, de ter uma defesa em relação àquela apreensão que ele está sofrendo, né, aquela internação. Então, para a instrução do processo, é interessante que ele fique no local mais próximo, onde, se coincidir, e é desejável que coincida com o local onde ele reside e o local mais próximo onde residem seus familiares, excelente, você conjugou aí uma melhor instrução do processo com o que o estatuto estabelece, que é cumprir no mesmo local, naquele mais próximo onde residem seus familiares, que é o 124.6 do ECA. No caso de internação definitiva, internação por tempo indeterminado, semi-liberdade e internação-sanção, que implica um tempo maior, em tese, né, de permanência, embora a reavaliação da medida possa ocorrer a qualquer tempo, todos sabem disso, não existe tempo mínimo de cumprimento. As únicas medidas ali que, porventura, têm prazo determinado é internação-sanção, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, mas não são, tirando a internação-sanção, não é de competência do Estado executar. Então, é mais importante que o adolescente fique próximo onde residem os seus familiares, exatamente para manutenção, restabelecimento dos vínculos familiares, né? Definir que a gente chama de convivência familiar, né? Então, para a internação definitiva sem liberdade de sanção, até 400 quilômetros do local onde residem os seus pais ou responsáveis. Vou dar um exemplo: o adolescente cruzou o estado, saiu lá de Montes Claros, foi até Juiz de Fora, praticou um ato infracional. Se ele foi acautelado em Juiz de Fora, no momento da sua sentença, a central vai levar em consideração Montes Claros, onde provavelmente ele vai retornar a Montes Claros. Se isso o juiz já não dispensar a necessidade de permanência dele ali para a instrução, pode até na fase de internação provisória ele ir já para um local mais próximo onde residem os seus familiares. No caso da semi-liberdade, foi estabelecido um raio de 300 quilômetros. E a central de vagas, ela tinha também um dispositivo que pedia a reavaliação. Esse raio poderia cair, né, para até metade mediante estudo, mas era só uma possibilidade, não era uma determinação. E à época foi feito um estudo bem completo pela DMS, né, que é a diretoria da SOASE que opera os dados, e demonstrando ali que aquela redução deixaria um número, eu não estou me recordando aqui, mas eram mais de 20 comarcas, deixariam de ser atendidos, né, dentro daquele mapa de cobertura ali, além de casos de adolescentes que estavam inseridos, também teriam deixado de ser atendidos. E na impossibilidade de um adolescente ser incluído num programa de atendimento, compete ao juiz ali, às vezes, determinar até a substituição da medida, né, desde que não seja, às vezes, uma medida mais gravosa, que implicaria no
processo legal para que ele recebesse uma internação. Você, por ausência de vaga semi-liberada, você não aplica a internação. Você pode incluir o adolescente em meio aberto, promover uma substituição, mas quando o juiz define a medida, parte do pressuposto que ele analisou uma série de circunstâncias, desde a gravidade do ato infracional, circunstâncias pessoais do adolescente, ali, a capacidade dele de cumprir. Então, o ideal é que ele esteja no regime que a sentença definiu para ele. Então, hoje, o raio de 300 quilômetros ele é um raio que atende. Nós tivemos ali, conforme aquela estatística lá de pedidos não atendidos, nós tivemos casos de semi-liberdade que excederam o raio de 300 quilômetros. Então, isso, se você encaminha um adolescente acima de 300 quilômetros, você começa a inviabilizar obrigações próprias do regime de semi-liberdade, que é o adolescente circular, visitar a família, né, passar os finais de semana em casa. Então, a distância aumenta, você inviabiliza, você descaracteriza a semi-liberdade ali, né? Porque à medida que ela tem uma característica de acompanhamento local, é a liberdade assistida. A liberdade assistida é aquele acompanhamento mais local. A semi ainda permite que o adolescente cumpra dentro desse raio. Pode passar. Antes eu queria só fazer um apontamento, Maria Júlia. Volta aí. Existe uma circunstância em que esse raio é excedido, que é quando, em razão das circunstâncias do ato profissional, da gravidade e da sua repercussão, que cheguem a colocar o adolescente em situação de ameaça, situação de risco, né? Você pensa numa situação, assim, às vezes até que populares foram até o fórum, foram até a delegacia ali, uma comoção enorme, algo assim, que se na ausência de vaga um adolescente desse for liberado, quase que certo que ele vai sofrer ali um linchamento ou algo com relação à sua integridade. Se isso vier expressamente ou consignado, vier essa informação, chegar ao conhecimento ao operador da central de vaga, no momento do cadastramento, e você marcar essa opção, conforme previsão da resolução, a central quebra o raio de 400 quilômetros, tentando buscar a vaga ainda em local mais distante. Mas isso tem uma situação específica, que é essa situação em que, na impossibilidade de atendimento dentro do raio, diante de todas as circunstâncias que eu trouxe, é desejável que o adolescente seja atendido exatamente para tirar ele da situação de risco. Beleza? Então, aí excede ao raio de 400 quilômetros ou de 300 quilômetros. É mais comum na internação... Só estando. É mais comum na internação provisória. Pois não, Leandro? Enquanto queria te pedir para verificar se temos alguma interação e te posicionar, que são mais de 80 pessoas na sala. Nós são 14h14, vamos para os 40 minutos finais deste debate importante sobre as novas disposições do regimento para a gestão de vagas e a central de vagas do sistema socioeducativo. Eu queria pedir a todos aí que ainda não fizeram que utilizem o link enviado no chat para marcar sua presença, para confirmar sua participação, e isso será determinante para a emissão da certificação deste momento educacional. Professor Guilherme, era mais para o senhor dar uma respirada, entender a condição do tempo, a condição dos alunos. São 81 alunos neste momento em sala. É um recurso sensacional usarmos aí dessas ferramentas tecnológicas para transmitir as informações da política, do Estado, né, de dúvidas e atividades educacionais. Se houver uma participação, se houver algum questionamento no fórum, é um momento para uma abertura antes da sequência para a segunda fase e a fase final da exposição da temática deste momento. Professor Guilherme, devolvo a palavra. Boa exposição. Muito obrigado pela pausa. Eu verifiquei no espaço de dúvidas, nós ainda não temos nada ali. No chat também, por enquanto, não, mas aí, se vocês quiserem reforçar pelo pessoal os canais aí para envio de dúvidas, senão, por enquanto, eu vou dando continuidade aí. Eu espero que eu tenha falado de forma clara e que todos possam compreender.
né? E estou tentando ser aqui, né, administrar o tempo de certa forma, mas é muita informação às vezes mesmo. Então, pessoal, retomando, eu comentei com vocês que a central de vagas, temendo exatamente assim, e eu acho que historicamente nós tivemos um problema sério de falta de vagas e de unidades superlotadas, e também isso era uma realidade nacional. Ela, conforme eu disse, ela teve que estabelecer critérios ali de priorização do atendimento ou de definição de forma objetiva para onde seria encaminhado esse adolescente. Então, existe uma fórmula que foi elaborada aqui no âmbito de Minas, que a central, essa forma compõe a resolução em seus anexos, e ela calcula, de fato, sim, baseado nos dados que você vai cadastrando, o nível de prioridade e o local de cumprimento de medida. Então, ela leva em consideração, a gente sabe que o ato infracional, ele utiliza a descrição da tipificação dada pelos crimes e contravenções penais na legislação penal, no Código Penal e na legislação penal. Então, você sempre vai ver o adolescente ali praticando um ato infracional equivalente, né, análogo àquele, à conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, nada mais óbvio que a gente utilizasse também como um parâmetro para definir a gravidade do ato infracional a pena mínima e abstrato que foi definida pela legislação, porque ali você parte do pressuposto que na elaboração das normas e definição dos crimes, o legislador entendeu, tentando definir pelo quantitativo de pena, né, o nível de reprimenda que o Estado deveria dar em relação àquelas condutas. Então, ele utiliza a pena, embora o adolescente não cumpra a pena, ele cumpra medida socioeducativa, utilize só o conceito, conforme eu disse aqui, da descrição do que é tido como crime para definir a conduta do adolescente, que é ato infracional, mas utiliza a pena mínima em abstrato. Comparar um homicídio com uma ameaça, em termos de pena, mais que razoável. Então, ele utiliza como um dos fatores. Se também foi praticado na forma tentada ou consumada, também seguindo essa lógica, né, embora seja do direito penal, mas também aplicado, né, o ato consumado, evidentemente, ele teve ali um resultado que é diferente daquele que foi tentado, né, com consequências, às vezes, até menos lesivas. O emprego de violência ou grave ameaça e na implementação da central, a gente teve um trabalho assim, de estudo realmente para definir ali os atos que estariam revestidos de grave ameaça e violência, porque nem todo crime ele vem de forma expressa dizendo em seu tipo, na descrição, que foi praticado, né, subtrair mediante grave ameaça e violência contra a pessoa. Nem todo crime ele vem com essa descrição, mas você precisava ali definir, o sistema foi pré-configurado para definir os atos que seriam considerados como grave ameaça e violência, né? Se houve a utilização de arma de fogo, sim ou não, um fator relevante. Se o adolescente está apreendido, sim ou não, também, que eleva o nível de prioridade àquele caso do adolescente apreendido, porque se você tem condições, o adolescente apreendido em flagrante ato infracional, conforme o estatuto, ele deverá ser apresentado à autoridade policial, né? Essa é a regra. Os apreendidos por força de decisão judicial serão apresentados à autoridade judiciária. Essa é a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o adolescente está ali em repartição policial por vezes, né, aguardando, então a situação dele ou está às vezes até no fórum, ou ali na estrutura do CIA, aguardando uma definição. Então a situação de apreendido também, ou não, define, é um dos parâmetros que pontua. A faixa etária, evidentemente que a resposta em relação àqueles na condição de adolescentes, né, a partir dos 12 anos de idade, comparado a um jovem adulto já, então houve priorização em relação à faixa etária, evidentemente que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá uma resposta e precisa ser dado àqueles que ainda estão na adolescência, né? E se tem a aplicação anterior de medida socioeducativa, que também é um fator que
pode dizer da reiteração do ato infracional, né, que a gente consegue extrair, ou da certidão de antecedentes infracionais, ou mesmo de informações que são lançadas na própria decisão, ou da manifestação do MP. Então, são esses fatores que no cadastramento do pedido de vaga, você vai cadastrando essas informações, e a central a legislação traz em relação às regras com relação à multiplicidade de atos infracionais. Você cadastra e ele leva em consideração aqueles de conduta mais gravosa. Então, é um sistema que opera. Passa aí só para a gente visualizar a fórmula, né, que é uma fórmula complexa, mas que ela está inserida. Ela está inserida no sistema. O sistema faz o cálculo a partir disso aí, que foi tudo aquilo que eu trouxe. E aí está o peso de cada situação, você vê peso em relação à faixa etária, medida anteriormente imposta sim ou não, se houve grave ameaça sim ou não, tentado ou consumado, a multiplicidade de atos infracionais, a pena mínima e abstrata, e ao final do cadastramento, isso gera uma pontuação que, por exemplo, serve de parâmetro de priorização, se numa questão de dois casos concorrendo a uma vaga, eu uso a expressão concorrendo, mas a gente sabe que a vaga ela precisa existir para que, dentro da capacidade, para que o adolescente seja inserido no programa de atendimento da SUASE e também você consiga cumprir as determinações judiciais, né? Mas isso gera uma prioridade, no caso de uma fila de espera, entendeu? Então, essa é a forma que é anexa à resolução da central de vagas. Pode passar. Então, conforme eu trouxe, né, a aplicação da fórmula implica, né, no lançamento dos dados, a pontuação atingida, o sistema ele se encarrega, né, de direcionar o adolescente a promover a reserva eletrônica da vaga. A questão que eu trouxe da possibilidade de atendimento do caso em unidade em situação em localidade diversa, quando houver risco em relação ao adolescente, você marca a opção, ele quebra o raio. Também é só reforçando a questão da reserva técnica dos 5% para internação e sanção, e aí que tem um fator direto ligado diretamente à questão da pontuação, que se o caso pontuar 17 ou acima, ele, na ausência de vaga para o regime, ele utiliza a cota, ele só vai utilizar a cota se precisar. Se for as últimas vagas remanescentes, entendeu? Pode passar. Pode passar. Isso é só um gráfico para que você verifique, aí vocês consigam visualizar melhor, mas eu já falei sobre isso, que é os raios de atendimento, né? Nós fizemos um estudo de raio de atendimento e a gente tem um percentual muito pequeno, né? Por isso você não pode ter uma falsa impressão se você verifica na sua unidade um adolescente em local distante, esse é um percentual baixo em relação às estatísticas. Eu não trouxe as estatísticas, mas nós já promovemos a esse estudo. A situação fica mais crítica, evidentemente, que é igual eu falo, quando o sistema ele não está adequado à normativa. Por exemplo, nós temos várias unidades com a situação de interdição por obra, evidentemente que a estatística muda, mas num cenário normal de atendimento, esses adolescentes, em grande maioria, eles foram atendidos de até 50 quilômetros, até 100, entendeu? Aí depois vem um percentual muito pequeno em relação aos adolescentes que atingiram 400 quilômetros. E é raro um adolescente acima, evidentemente que considerando a malha viária, porque às vezes o sistema pode considerar a linha reta em sua configuração, mas levando em consideração, você pode ter um excesso em relação a essa quilometragem, o que é desejável que a unidade promova uma solicitação de transferência, de forma a aproximar o adolescente de sua família. Né? Na conferência que a gente teve com a Defensoria Pública à época, a gente incentivou muito isso, que o defensor pudesse promover esses pedidos também, para favorecer os adolescentes. Bom, a transferência, igual eu disse, eu estava mencionando aqui agora, coincidentemente, né?
que é a movimentação do adolescente, também é tratada pela resolução da Central de Vagas e também incorporada no regimento, viu, pessoal? Tudo isso que eu estou trazendo, exceto esses detalhes sobre a fórmula, entre outras regras muito específicas, foram incorporadas ao regimento. Quem tiver curiosidade não, para quem está na unidade tem a obrigação de estudar os regimentos, tanto de internação e semi-liberdade. Foi um momento muito importante para a gente, que no momento de reformulação e revisão, a central já estava em vigor. Então, a gente pôde incorporar essas regras aos regimentos. Então, você tem lá toda essa regra de documentação, de admissão, de condições de processamento, de transferência no regimento, viu? Então, eu estou aqui trazendo mais sobre a Central de Vagas, mas o foco aqui, a gente sabe que é o regimento. Então, essa normativa, essas regras as regras, vou chamar de regras básicas, estão incorporadas ao regimento. Só essas específicas que fazem parte da normativa, como uma fórmula. A gente não colocou a fórmula dentro do regimento, né? A transferência, isso evidentemente que a Central de Vagas trouxe, claro, um considerável número de pedidos de transferência, que geralmente ocorrem a partir das seguintes situações, conforme a previsão normativa, inclusive. E também é comum no nosso dia a dia. Gerenciamento de crises, situações emergenciais, a chamada transferência por motivo de segurança, que ela pode ocorrer para resolver uma situação ali de crise ou de situação de risco para o adolescente, e que, a depender da sua urgência, elas vão ser realizadas e comunicadas à Justiça. Entretanto, as modalidades de assegurar o cumprimento de medida na mesma localidade ou mais próximo do domicílio do seu responsável, o pedido de transferência ele carece de autorização judicial. O juiz ele concede vista ao Ministério Público e à Defesa para que se manifeste, para que verifique. Pode a defesa, eventualmente, verificando, por exemplo, que o adolescente possui um pedido de desligamento ou progressão em trâmite, e com chance dele ter uma decisão favorável, se você eventualmente transfere aquele adolescente ali só porque ele teria uma outra unidade de locomoção, você pode estar gerando um retrocesso na medida em termos de cumprimento, entendeu? Ou pode a defesa manifestar, pela permanência até o julgamento do desligamento ou progressão dele, que aí, se eventualmente ele ficar, nada justifica, de fato, ele se aproximar da família. Esse pedido de transferência pode acontecer a qualquer tempo, viu, pessoal? Um dia, 1 minuto de cumprimento de medida, um adolescente chegou, se realmente for mais favorável para ele que permaneça em outra unidade, é o caso da unidade requisitar a transferência. A readequação de capacidade, ela é comum, por exemplo, você vai iniciar uma reforma na unidade e ali você tem que reduzir a capacidade, porque determinados alojamentos vão ser reformados, você precisa reduzir a capacidade. E a depender da extensão dessa redução, você pode estar até, isso aqui é exemplificativo, viu? Você pode, eventualmente, prejudicar algum adolescente. Poxa, o menino está na localidade onde ele deveria, mas por uma circunstância que é inadiável, uma situação que deva ocorrer, uma reforma já programada, ele pode vir a ser transferido. Então, nada mais justo que o juiz avalie também, junto com o Ministério Público e Defesa, as readequações de capacidade. Readequação. E se acidentalmente aconteceu uma superlotação. Nós tivemos circunstâncias em que o adolescente tinha em seu desfavor mandado de busca e apreensão, com determinação de encaminhamento direto para o centro, e quando eventualmente você não passa pelo crivo da Central de Vagas, você corre o risco de superlotar a unidade. E aí você tem que transferir para adequar, porque nenhuma unidade pode operar acima da capacidade. E temos as transferências também por modificação de medida anteriormente imposta. Caso de progressão de medida ou regressão de medida, são formas em que o adolescente vai ser movimentado entre unidades e programas de atendimento. O fluxo que a gente adota, não sei se vai estar no próximo slide, mas o fluxo que a gente adota
é o fluxo de encaminhamento do pedido de vaga. Dá uma olhadinha, Maria Júlia, se o próximo contempla. Volta só para eu fazer um comentário que, além do que foi tratado lá na resolução da central, no regimento sobre a transferência, as transferências por determinação judicial, elas serão cumpridas imediatamente, mas dependem de vaga. Isso é artigo expresso também da resolução. Você não vai transferir só porque existe a ordem judicial. Você vai cadastrar para que o adolescente seja transferido. Mas se não houver vaga no local de destino, esse adolescente vai entrar em fila de espera. A fila de espera é o mecanismo para a inclusão de adolescentes com um destino certo, com uma unidade específica ou dentro dos parâmetros da central, diante da ausência de vaga. Então, você tem 2 filas de espera hoje na gestão de vagas. Você tem os adolescentes que são adolescentes para ingresso no sistema, pedidos de vaga que não conseguiram ser atendidos. Essa semana nós tivemos um caso em que ficou um dia em fila de espera, os casos de Itajubá, mas que logo na manhã saiu a vaga, e isso obrigou o adolescente a pernoitar, evidentemente, em repartição policial. Eu falo abertamente que não tem nada que isso é de conhecimento de todos. Mas a fila de espera, hoje, elas só existem adolescentes de fila de espera. Nós tivemos uma situação também em relação à capital, mas a principal fila de espera que a gente tem hoje é a de transferência. É a de transferência, né? Então, os juízes podem determinar, a pedido da defensoria, tendo ali motivação em relação a isso, a justiça determina, a gente cadastra. Se não tiver vaga, a gente oficia. E ele entra em fila. Pode passar, por favor. Foi o que eu já falei. O fluxo é esse, pessoal. A entrada dos pedidos de vaga lá na diretoria de gestão de vagas. Todos os casos de transferência, a gente submete à superintendência de atendimento para parecer, que por sua vez distribui os casos à diretoria de orientação socioeducativa e de segurança socioeducativa, podendo uma outra diretoria ser acionada, por exemplo, a diretoria de atenção à saúde, porque às vezes o adolescente tem uma questão de saúde relevante, e até mesmo a DFP, uma questão de escolarização, um adolescente no meio da realização de um curso. Então, isso tudo é realizado um parecer que retorna para a diretoria para que seja comunicado ao interessado. E o parecer pode ser desfavorável mediante estudo. E quando não vem na forma de determinação judicial, vem solicitação de vaga judicial, solicitação de transferência, ou mesmo a unidade, não tem problema nenhum de submeter o parecer. Até se coloca à disposição da justiça para eventual reavaliação ou cumprir uma determinação se ela vier. Então, todas as transferências hoje ocorrem mediante parecer, que a gente submete a todos os interessados. Se o parecer for favorável, aí sim nós vamos cumprir aquele dispositivo, porque essa situação do parecer foi um plus que nós demos em relação à normativa da Central de Vagas. Isso está registrado no regimento. Aí sim, com o parecer favorável, a unidade instrui o pedido de autorização judicial, com o parecer. E o juiz tem dado vista ao MP e à defesa, e tem vindo a decisão autorizando, analisando ali a situação e a pertinência, né? Às vezes até por pedido da unidade, não é porque o pedido não veio da justiça que o juiz deixa de decidir, que é algo que não acontece de forma alheia ao processo dele de execução, não. As transferências também elas ocorrem, pessoal, em relação a todas as medidas. Não ocorre só em relação à internação definitiva, semi-liberdade de sanção. Ocorre também em relação à internação provisória. Ok? E se eventualmente não tiver vaga, mas o parecer for favorável e com autorização judicial, ao cadastrar a transferência, o adolescente entra em fila de espera, conforme os parâmetros, evidentemente, e aí, na medida que essa fila for andando, a central, a diretoria vai liberando essas vagas. Pode passar.
A avaliação da central é algo que a gente deve trabalhar constantemente, principalmente não é só uma avaliação do ato normativo. A gente sabe que as legislações sofrem alterações, às vezes algumas geram retrocesso, outras um aprimoramento. O que eu acho importante nessa normativa é que ela foi um consenso, partiu de uma discussão de vários atores importantes do sistema de justiça, muitos conhecidos pela gente, né, juízes da infância e juventude, promotores da infância e juventude, né, membros delegados de polícia e defensores públicos, e membros da SUAS, da equipe. Então, foi uma normativa muito bem consolidada e discutível, com uma redação realmente assim, muito bem elaborada, e o principal, e a adesão dos órgãos, né? Seus signatários máximos assinaram o funcionamento. Mas não é porque você tem uma normativa bem construída, eu faço comparação ao Estatuto da Criança e Adolescente, que eventualmente você não tenha problemas na execução da norma, né? Então você começa a fazer uma análise de impacto. Por exemplo, alguns dificultadores na operacionalização da central, a gente conseguiu aprimorar no sistema. Por exemplo, esse instituto da operação do local de vaga, né, fez com que garantisse a muitos casos, muitos adolescentes, que cumprissem medida no local mais próximo, onde foi decretado, no local mais próximo da família. Outros dados também que a gente pediu que fossem inseridos para uma consulta rápida, a própria elaboração da central de serviço da central de vagas no painel, incorporada a outros serviços, e também a divulgação de informações através do site da Sejusp. Vocês podem ter acesso, mais à frente eu vou dizer, aos dados, não vou dizer em tempo real, porque eles são atualizados mensalmente, sobre essa demanda de vagas por região, através de clique, é o Power BI, a plataforma, você entra no site da Sejusp, software educativo, central de vagas, tem lá tanto a base de dados, você pode extrair isso por planilha, qual é a base de dados daquele painel do Power BI. Então, assim, alterar a normativa é algo, de certa forma, complexo, porque, mas às vezes necessário, você pode ou não ter a adesão de todos e ter o mesmo consenso. Então, naquele momento em que ela foi formulada, houve um consenso e a assinatura. Então, isso é algo muito forte, né, que traz segurança, mas a análise de impacto é sempre bom fazer. Por exemplo, o estudo de pontuação foi um estudo que a gente também promoveu junto com a DMF, a DMS, numa discussão junto com a Defensoria Pública, exatamente para que avaliasse assim, o que é pontuação alta, o que é pontuação baixa, já que a medida de internação ela só pode ser aplicada mediante grave ameaça de violência contra a pessoa, o reiterado o reiterado cometimento de outras infrações de natureza grave. Poderia ser uma pontuação relativamente ou considerada baixa para uma resposta como a internação, né? Então, são casos assim, que você tem que promover estudo do peso, da pontuação, se você vai encaminhar os casos à defensoria ou não, para que ela possa fazer essa avaliação, ou o próprio Ministério Público fiscalizando o processo, e ao juiz julgando. Então, e esse estudo de impacto também, de você ter a unidade socioeducativa num raio apropriado para que você consiga atender a toda a demanda, né? Mas foi isso, a gente fez um apanhado e, por sorte nossa, né, à época, o Tribunal de Justiça fez considerações que, inclusive, em reuniões a gente já teve, assim, reuniões iniciais, enaltecendo o serviço, reconhecendo a normativa como forte. A gente sabe que, por vezes, o que impacta a central de vagas é a redução da capacidade, que a gente mostrou fatores lá que reduzem, que geralmente o impacto principal, o que é? O distanciamento do adolescente do local onde foi cumprida a medida, ou deveria ser cumprida, né? Mas a normativa em si, ela tem passado por esses processos, já passou por alguns processos oficiais de reavaliação, que foi o primeiro, e depois o relatório de 1 ano,
E, fora isso, os debates que são feitos, né, ou demandas que chegam. Mas a gente não tem, assim, procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento, por exemplo, em relação ao central de vagas, com relação ao serviço, embora a gente tenha que reconhecer que é um serviço assinado por todos os órgãos. Se tem algo dando errado, é todo mundo que tem que fazer uma análise crítica, né? Não é só a SUASI como gestora que, porventura, o problema possa estar aqui. Né? A gente demorou algum tempo para que as comarcas se adequassem ao envio da guia, por exemplo, da guia do CNJ. Né? Então, houve um esforço, assim, uma articulação com o Tribunal de Justiça. Então, eu falo assim, são reavaliações que a gente faz, às vezes, da operacionalização. E aí o tribunal recomendou, por ato normativo, a todas as comarcas que quem assumisse, por exemplo, os plantões judiciais e que fosse lidar com a infância e juventude, tivesse acesso ao sistema do CNJ. Então, isso melhorou demais. Né? Porque por falta de um documento você não tem o pedido atendido, o adolescente pode permanecer por mais tempo numa repartição policial, por exemplo, né? Que é um local só para permanência inicial durante a apuração inicial do ato profissional, depois o menino tem que ir para a medida socioeducativa. Então, assim, e diariamente a gente vivencia situações assim, pô, será que é a central de vagas? Será que é a atual situação do sistema de vagas, sim ou não? Questão da documentação, dúvida em relação à medida aplicada. Então, tudo isso a gente vai discutindo no dia a dia, operacionalizando a central e compartilhando entre os órgãos. Tem um artigo específico da central que fala que os casos omissos serão dirimidos pela SUASI e levado a conhecimento dos demais signatários eventual solução. Né? Classificar assim, o que são casos omissos, assim que a gente já tenha lidado, não, tirando os aprimoramentos que a gente fez no sistema e adequações, eu vou dizer que dentro dos parâmetros da central não foram considerados, a SUASI não estaria legislando ou fazendo algo que estivesse fora da normativa, né? Pode passar, por favor. Bom, pessoal, a gente termina aqui uma apresentação conforme o que estava proposto. Evidentemente que eu posso aqui abrir mais um ponto para discussão, ou se eu me recordar de algo que eu penso aqui que seria importante vocês tomarem conhecimento. O último slide aí são os contatos nossos. Olhando aqui, eu vou dizer também que, seguindo uma orientação da resolução da Central de Vagas, e aqui é presente o Leandro, que foi o nosso subsecretário, e à época ele ajudou a implementar, foi na gestão dele, foi o plantão de vagas. Então, isso também tira muita dúvida das unidades. Então, acabou aquela questão assim de você tratar só no expediente administrativo normal da diretoria. Às 18h01, o nosso expediente administrativo até às 18h, 18h01, já assume o plantão, servidores lotados no Centro de Comando e Controle, no CICC, que analisam solicitações de vaga. Analisam, e se está chegando fora do horário, é porque o caso realmente ele pode ser um caso urgente, e a gente trabalha na ótica de diminuir ao máximo o tempo de permanência de adolescentes em locais inadequados, até a obtenção da vaga. Entendeu? Então, inclusive, tem um dispositivo na norma que fala expressamente isso. Todos vão evitar o máximo de esforços para que evite a permanência de adolescentes em locais inadequados. Então, o plantão de vagas funciona com os mesmos critérios, solicitação via e-mail, análise da documentação, resposta em relação à necessária complementação e cadastro do sistema, reserva de vaga e liberação de vaga. E também a gente inovou e incorporou no sistema, exatamente para dar uma resposta a essa prioridade de atendimento a adolescentes que estão fora e eventualmente em repartição policial. As unidades agora não têm mais limite de dia e hora para recebimento de adolescentes, oriundos principalmente da repartição policial, mas existe limite de hora para encaminhamento de adolescente entre unidades. As transferências devem obedecer o limite máximo das 20 horas, salvo uma excepcionalidade a ser justificada à unidade de destino. Você poderia exceder, mas, via de regra, vai acontecer dentro desse limite. Então, o plantão
ele tem tanto e-mail, o número de telefone é diferente, né, o 396, 9610, entre os outros aí, em que a comarca pode reforçar a importância do pedido. Eventualmente, a Polícia Civil também faz um contato para saber do status da vaga. E com relação ao painel SUASE, todos também ficou consignada a regra que todas essas autoridades, os servidores dessas instituições signatárias, devidamente autorizados por quem, pela autoridade competente, podem ter acesso ao painel, requisitam lá na DMS, através do nome, identidade, CPF, o órgão ao qual está vinculado e a função, eles passam a ter acesso à consulta dos pedidos de vaga. Consulta até a situação de adolescentes. Então, é algo que é uma gestão transparente nesse sentido, que pode haver essa consulta. Eu encorajo todos a entrarem lá no site da Sejusp, ver o painel do BI, né? Então, foram inovações que vieram aí com a central de vagas. Eu devolvo a palavra para eventual dúvida que o pessoal tiver e me coloco à disposição. Faltando 10 minutos aí para o tempo final previsto, eu espero que eu tenha atendido a expectativa de todos aí e na eventualidade de qualquer dúvida, podem entrar em contato com a diretoria ou através dos meus contatos aí, para que vocês possam tirar as dúvidas diárias ou do funcionamento da central, e fazerem críticas eventualmente ou elogios, fique à vontade. Guilherme, muito obrigado, parabéns pela exposição. Nós recebemos uma pergunta que eu gostaria de passar para você responder, que é em relação ao fluxo de pedido de transferência, se é necessária a assinatura do corpo diretivo, diretor-geral, atendimento e de segurança, no caso da unidade que possua esses 3 diretores, Guilherme. Sim, foi convencionado, e, se não me engano, está consignado também em regimento, que o pedido de transferência ele venha assinado por esse corpo técnico diretivo, né, que demonstra exatamente, isso reforça um consenso com relação ao pedido, para que não seja um posicionamento isolado de um dos membros do corpo diretivo, o ideal é que venha, sim, né, a DOS e a DSS, a Diretoria de Segurança Nacional Aplicativo, são muito rigorosos nesse sentido também, porque é muito importante para eles que eles tenham, verifique isso é um consenso, isso foi discutido antes pela equipe, a necessidade dessa transferência. Então, nada mais plausível do que esse consenso seja registrado através da assinatura conjunta do pedido, entendeu? Excelente, Guilherme. Obrigado pela breve resposta. A Juliana está agradecendo, Janaína está agradecendo aí o retorno da pergunta que foi feita. Nesse momento, eu gostaria de solicitar às pessoas que não conseguiram confirmar as respectivas presenças que acessem diretamente o suporte da plataforma. Nós estamos com 2 casos, são 95 pessoas presentes. 2 casos aqui que notificaram que ainda não conseguiram registrar suas presenças, podem nos acionar na plataforma que nós daremos o total suporte para solucionar a questão da marcação da presença. Em virtude da alta participação de pessoas, nós gostaríamos de solicitar a abertura das câmeras para um registro. Estamos com 95 pessoas presentes no ambiente, motivo pelo qual parabenizo aí a exposição do professor Guilherme, nesse momento, como professor em sala de aula, nesse ambiente virtual, que é muito importante, eficiente, aí está comprovado, Guilherme e toda a equipe, o alcance que tem esse tipo de metodologia, esse tipo de plataforma, numa sexta-feira à tarde, discutindo aqui sobre uma demanda tão importante, uma atividade tão importante da diretoria, da subsecretaria,
das disposições do regimento. A gente quer deixar um convite também e dizer que nós teremos outras trilhas, então acompanhem a plataforma da Academia Estadual de Segurança Pública. A próxima trilha é sobre justiça restaurativa, depois nós vamos passar sobre comissão e infrações disciplinares, saídas externas e rotina institucional, e atendimento e a saúde do adolescente. Então, teremos várias trilhas ainda em formato de webinário, temáticas a serem apresentadas e acompanhadas em conjunto aí com a Subsecretaria de Atendimento às Administrativas. Se tiver disponível para a gente fazer o registro, 94 pessoas, nós vamos deixar o nosso agradecimento a todos que faz aquele print bacana e manda para a gente, que depois nós vamos circular isso em reconhecimento, mobilização deste grande momento aqui que foi esse webinário. Ok, aí o pessoal do CIP Tom Bosco, que está com problema no PC, pode acionar o nosso suporte, que nossa rotina continua aqui, atrás das câmeras, para o trabalho, e acredito que a conclusão do tema, ela foi realizada a exposição, concluída com sucesso. Eu convido o nosso professor para as suas considerações finais antes do registro e encerramento. Bom, pessoal, minhas considerações finais é no sentido de que a Central de Vaga foi uma evolução importante no direito da infância e da juventude, né, na execução das medidas socioeducativas, né, com a participação direta dos atores que lidam com o cumprimento das medidas socioeducativas, da apuração do ato infracional, do julgamento dessas ações, do acompanhamento das medidas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, né, a Sejusp, a Defensoria. Então, esse consenso que seguiu uma recomendação a nível nacional, conseguiu com êxito implementar no Estado de Minas Gerais sua própria normativa, que serviu de exemplo, inclusive, para outros estados, né, essa norma sólida, desde que a gente procure sempre executar na forma como ela foi prevista, aliada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, não só a parte de procedimento de apuração de ato infracional das medidas socioeducativas, uma parte civil do Estatuto também, muito importante, da Constituição. A gente tem que ter sempre, fazer uma leitura da normativa para saber, ler aqueles artigos que eu sugeri, o 94, o 124, entre outros. Então, a Central ela foi uma evolução para evitar a degradação do sistema socioeducativo pela superlotação. Ela dá um direcionamento através de estatísticas sobre ampliação ou até redução de vagas quando ali ociosa em determinadas circunstâncias. Então, ela consegue dar os dados para que você consiga fazer uma gestão, e a gente tem que estar sempre atento aos requisitos. Evidentemente que no dia a dia, por vezes, a gente depara com alguma situação que a gente precisa adequar. A transferência ainda é uma questão que é necessária quando, eventualmente, a central, de fato, ela distancia o adolescente, mas com a recuperação, né, trazendo aí o trabalho que a Ana Perdigão, nosso superintendente, faz, junto com a nossa subsecretária Gisele, no sentido de recuperar a capacidade do sistema socioeducativo, vai evitar muito que os adolescentes sejam encaminhados para locais mais distantes e que eles permaneçam em local onde a convivência familiar, esse eixo tão importante que o Sinase trouxe, consiga ser cumprida na sua plenitude, né? E a gente está sempre aberto à discussão, à reavaliação desse processo no âmbito do Estado de Minas Gerais inteiro, né? Tem que haver um diálogo permanente entre os signatários para verificar se existe ali uma situação que precisamos apoiar ou não. Ontem mesmo à noite eu tive que tratar de questões assim para viabilizar
o funcionamento junto com a Polícia Civil e junto com a unidade aí, de Montes Claros, né, o delegado regional, de forma a dar efetividade, garantir que o adolescente permanecesse em um local mais próximo. Então, tem uma série de questões que a gente precisa sempre estar estudando, mas, no mais, assim, em resumo, foi uma construção muito sólida e importante. A gente deve primar pelo cumprimento dessa norma e, evidentemente, ficar atento às necessidades de evolução, tanto da normativa quanto da execução. Também queria agradecer também aos membros do plantão de vagas da SUAS, que foi uma inovação importante, que dá uma resposta de pronto às solicitações de vagas. Os tempos médios de análise de pedido de vaga são curtíssimos, né? São questões assim de horas, já tem uma resposta ali, o que ajuda na diminuição do tempo de permanência de adolescentes em locais regulares, já garante para ele um encaminhamento. A gente sabe que às vezes tem umas questões de dificuldade logística, mas o plantão foi fundamental, né? A equipe lá está de parabéns também, e mandar um abraço também para a equipe da gestão de vagas aqui da diretoria, que nós estamos aí abrindo esse tempo aqui, mas a gente sabe que sexta-feira é apertado, né? E que a gente precisa daqui a pouco estar dando uma resposta, evidentemente, para garantir a qualidade do serviço da central. Mas agradecer, viu, Leandro, a organização, agradecer a academia, um abraço ao nosso secretário, a Gisele, que também não está presente aqui hoje, e aos demais, e um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. São muito bem-vindos às trilhas de etapa educacional e de formação. Hoje encerramos as novas disposições do regimento para a gestão de vagas e a central de vagas do sistema socioeducativo. Desejamos a todos uma excelente tarde, uma boa sexta-feira, apreciar na plataforma e compartilhar no sistema as próximas trilhas. Um grande abraço a todos, a todas presentes e tenham um grande final de semana. Um abraço.